Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O Senhor Jesus deixou ensinamentos que, obviamente, nos levam mais perto do Senhor, né, da vontade de Deus. Enfim, o que Ele ensinou é para o nosso benefício. Mas alguns ensinamentos de Jesus não são assim tão claros, pelo menos para mim. Por exemplo, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo número 9, versículo 23, o Senhor Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, primeiro, renuncie-se a si mesmo ou negue-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia a sua cruz. E terceiro, siga-me. Então, antes de seguir a Jesus, é preciso renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Para você isso parece claro. Em termos práticos, do dia a dia, o que é que isso significa? O que é que o Senhor Jesus ensinou quando disse que eu tenho que me negar? Aliás, o que vai na contramão de tudo que eu aprendo na psicologia, né, na psiquiatria, nas ciências sociais, nas redes sociais, então nem se fala. Né? Como assim eu vou me renunciar? Como eu vou negar a mim mesmo? Então eu já não sei direito o que significa isso. Segundo, quais são as implicações práticas? O que eu posso ou o que eu não posso? O que, na verdade, representa tomar a cruz? Será que é fazer como os filipinos fazem na Páscoa, que se deixam crucificar literalmente? Mas, Jesus já não levou a minha cruz? Por que eu tenho que tomar a minha cruz? Ele mesmo mandou? Eu não entendo, eu não sei. Então, o que a gente vai fazer? Vamos discutir o assunto. Chamamos dois pastores que entendem da Bíblia, né? Gente que ama o Senhor e que certamente entende o que significa negar-se a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz. Um de uma tradição tradicional é legal, né? Um de uma igreja mais histórica e tradicional e outro de uma igreja mais pentecostalizada. Assim a gente tem as duas visões do mesmo texto sagrado e podemos tirar as nossas conclusões. Está no ar o Vejam Só. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, querendo te dar um presente por assisti-lo, não é? Nós agradecemos muito a sua audiência e hoje é o dia do sorteio do kit Jô Rezende. Se você participou ao longo da semana, já está concorrendo. Se você quer aumentar as suas chances ou quer participar, ainda dá tempo. Basta você entrar na página do programa lá na internet e votar na enquete. É assim que habilita para os sorteios. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Para conversar conosco acerca desse assunto, para explicar para nós, né, o que esse versículo quer dizer, estão conosco o reverendo José Maurício Nepomuceno. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Vila Formosa, mestre em Ciência da Religião pelo Mackenzie. E ensinou o curso Lendo a Bíblia como História da Redenção, do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Paz e graça, reverendo José Maurício. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, paz e graça, reverendo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Você que nos assiste, nos acompanha, obrigado também pela sua atenção. E ao colega pastor Josuel, já estou aproveitando aqui e cumprimentando também o irmão. Obrigado pelo convite. E nós é que agradecemos. Onde é que fica a IPB lá de Vila Formosa? A IPB de Vila Formosa, nós convidamos você a conhecer, fica bem no centro da Vila Formosa, próximo à Praça Sampaio Vidal, a rua do antigo Hospital Zona Leste, a rua Arapoca 272. Bem fácil. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, o pastor Josuel Joaquim de Santana. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Comunhão e Adoração, né? E lida com esse negócio de tomar a cruz aí e negar-se a si mesmo o tempo todo. Né? Ele ouve, não fui eu, porque ele é fiscal de trânsito. Pastor Josué, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, reverendo. Prazer também estar mais uma vez aqui com os amados irmãos, cumprimentando os telespectadores, o pastor que vai nos ajudar a podermos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento discutindo esse assunto na noite de hoje, com certeza. O pastor, a Assembleia de Deus, Comunhão e Adoração, que o senhor pastoreia, fica? Rua Enio Silva, número 1, Vila Piauí, ali perto da divisa de São Paulo e Osasco.
Muito obrigado pela presença do irmão. Nada. Talvez a matéria que vai apresentar o assunto nos ajude. Não sei, vamos dar uma conferida, vejam só. A Bíblia fala muito sobre o sofrimento de Cristo por amor a nós. Na época em que o Novo Testamento foi escrito, os seguidores de Jesus eram muitas vezes banidos por suas próprias famílias e comunidades. Algumas das piores perseguições vieram dos líderes religiosos. Jesus disse aos seus seguidores: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus disse claramente o que significa segui-lo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue si mesmo, e tome cada dia sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Nosso entendimento moderno da frase "tome a sua cruz e siga-me" é muitas vezes inadequado. Nos dias de Jesus, a cruz sempre simbolizava a morte. Quando um homem carregava uma cruz, ele já havia sido condenado a morrer nela. E Jesus disse que para segui-lo é preciso estar disposto a morrer. Mas que tipo de morte Jesus se referiu? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A morte envolve sofrimento. A carne não quer morrer. Morrer para si mesmo é doloroso e vai contra a nossa inclinação natural de buscar o nosso próprio prazer. Entretanto, não podemos seguir Cristo e a carne. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O sofrimento pode assumir muitas formas. A gente pode dizer que ao escolher obedecer ao Senhor Jesus Cristo, estamos nos posicionando em desacordo com o mundo? Ao aderir de perto os ensinamentos da Bíblia, estamos nos posicionando para sofrer rejeição, zombaria, solidão ou traição? Sabemos que há muitas maneiras de negar Cristo, mas na prática, o que significa negar-se a si mesmo e tomar a própria cruz? Isso é o que vamos discutir no programa Vejam Só dessa noite. Acompanhe. Muito bem, é isso aí, esse é o tema e você está convidado a participar dele, opinando, e fazendo perguntas e principalmente votando na enquete, a fim de se qualificar para os sorteios, né? Vamos lá, o endereço eletrônico do programa é o vejamsó.com.br. Pastor Josué Joaquim de Santana, ministro da Igreja de Assembleia de Deus, Comunhão e Adoração, né? Como bom pentecostal, né? Porque dá muita ênfase a esse negócio aí de santificação e tal. Na prática, na sua primeira fala, o senhor responde a pergunta. Na prática, eu entendo que a pessoa deve começar um processo, que não é uma coisa de momento, mas um processo na qual ela primeiro consiga entender o que o Evangelho exige dela. Quando ela conseguir entender o que o Evangelho exige dela, ela vai começar a conseguir a negar a si mesmo. Certo. Porque o Evangelho vai pedir situações, o Evangelho vai pedir condições que ela vai, quando entender isso e ela começar um processo desafiador de obedecer isso que ela vai entender, ela vai começar a negar a si mesma, a viver conforme Cristo deseja que ela. E tomar a cruz, deixa para depois. Vamos lá. Reverendo José Maurício Nepomuceno, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E para o senhor?
Rápidas palavras, lógico, concordo com o pastor. Entender o Evangelho, começar a ouvir o comando do Espírito e mudar em muitas atitudes, mas vou um pouco além. Para mim, o negar-se a si mesmo, não, além do fazer morrer a velha natureza, implica também numa mudança fundamental no comando do nosso coração. Então, negar-se a si mesmo é um processo de remoção da auto-idolatria para levar o homem àquele projeto inicial de uma vida teocêntrica referenciada em Deus. Então, será contínuo. E não vai acontecer apenas em algumas situações onde eu tenho que escolher entre A e B. Nós vamos nos inserir numa contínua mudança de referencial. Como o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, vai dizer assim: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Ou vai dizer em Romanos, ninguém vive para si mesmo, se vivemos para o Senhor, vivemos. Então é um processo na verdade, de mudança desse referencial egocentrado, egolátrico, como a gente às vezes fala, para uma reversão desse processo do pecado. Aí a gente vai desenvolver a partir daí também. Que envolve, nós não vamos, acho que hoje, discordar disto, que envolve este processo de fazer escolhas segundo o Evangelho orienta. Bom, agora é você que vai responder, né? Vamos lá para a nossa página na internet, o vejamsó.com.br, e lá você vai se deparar com a seguinte pergunta que está na enquete. Para você, negar-se a si mesmo é... Para você, negar-se a si mesmo é o quê? Primeira resposta, fácil. Fácil. Eu conto com o poder do Espírito Santo que opera em mim, o querer, o realizar e tal, né? Beleza. Segunda resposta, difícil. Né? Negar-se a si mesmo significa abrir mão do que eu gosto, do que eu quero, e isso nunca é fácil, então é difícil. Terceira resposta, que é a minha, extremamente difícil, para não dizer impossível, né? Porque significa anular-se, né? Completamente, para que Cristo viva em mim e tal. Vote na enquete e você pode ganhar o kit da Jorra, que a gente vai sortear no final dessa edição. É hoje, hein? Então não vai perder a oportunidade aí. Vai lá no vejamsó.com.br e vote na enquete. Bom, pastor Josué, o senhor fala assim, a pessoa tem que entender o que o Evangelho exige dela. Uai, não é só crer em Jesus? Não, né? Essa é a porta de entrada. Essa é a porta de entrada. Porque o próprio Cristo, ele vai colocar muitas... Quando ele começa a fazer discursos, as pessoas não vão gostar do discurso dele. Por exemplo, a gente gosta muito de ressaltar o Sermão do Monte. Mas lá no Sermão do Monte ele está dizendo assim, ó, bem-aventurados os que choram. Hoje em dia, quem tem um pouco mais de tempo no Evangelho, hoje em dia ele vê com mais facilidade a diferença que se faz. Então hoje, o homem está voltando, nós estamos voltando para a era do antropocentrismo. O homem está voltando para o centro. Os louvores na igreja são para ressaltar o que o homem vai conseguir, o que o homem é, o que ele representa. E o Evangelho ele vai na contramão, porque Cristo vai dizer, olha, bem-aventurados são os que choram. Hoje, se você traz uma mensagem de que a pessoa, não se preocupa que você está chorando, você é apedrejado. Né? Jesus vai falar assim, olha, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, então a injustiça está ali, a pessoa está ansiando pela justiça, que com certeza ela ainda não tem. Então, o Evangelho, o senhor até no começo aí, acabei expondo aí, né, os pentecostais, mas os pentecostais, eles são muito levados a tentarem entender as coisas como medir a vida deles
de acordo com o que ele sente. Então ele vai lá no culto no domingo, ele saiu suado de tanto levantar a mão e bater palma e gritar, ele acha que ele está muito, muito cristão. Aí ele chega na segunda-feira, ele descobre que ele ainda continua sendo o maior dos carnais que ele conhecia antes de se alegrar. Então eu acho que o Evangelho, ele faz exigências, Cristo faz exigências, Cristo coloca situações, circunstâncias que crer nele talvez seria o primeiro dos pontos para começar pelo menos se identificar com ele. Bom, reverendo José Maurício, o senhor concorda? O Evangelho exige coisas, não é? Não basta crer. Paulo não falou para o carcereiro lá, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa? Lógico, Paulo falou, e é verdade, o Evangelho, ele tem essa porta de entrada, de fato, mas assim, uma coisa é consequência da outra. Tiago apresenta aquela questão, né, da fé sem obras, quando ele simplesmente diz assim, olha, este ouvinte negligente, ele, de fato, ele está longe de ser um verdadeiro cristão. A verdadeira religião, né, a religião pura e sem mácula, segundo Tiago, exige as mudanças. Eu acredito que essa seja a temática principal de Tiago. Então, assim, eu concordo absolutamente de que o Evangelho se entra pela crença, mas você comprova essa fé verdadeira através de transformações. Então, confio que essa fraseologia de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, não sejam coisas separadas, sejam aspectos diferentes de uma só atitude. Então eu vou além, dizendo o seguinte, como é que eu sei que ele creu? À medida que ele está fazendo morrer essa velha natureza, à medida que ele já está escolhendo o caminho de Cristo, a obediência do Evangelho, levando cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. Então eu vejo isso, não é que exista uma outra exigência para ser salvo. A exigência é a crença. Crer é todo esse conjunto, é assim que eu entendo. Bom, daqui a pouco a gente vai aprofundar todas essas questões, mas deixa eu mostrar já agora o como vale a pena você participar do Vejam Só votando na enquete, né? Você vai concorrer ao kit Jo Rezende. A Jo é uma terapeuta capilar com mais de 40 anos de experiência e ela tem uma série de produtos que ela mesma desenvolveu para fazer o cabelo voltar a nascer. Dá uma olhadinha que ela mesma vai explicar. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural, kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Isso, e quando você for, ó, pede para Jo, pega lá o seu livro, né? Compra lá com ela o Spa em Casa. A Jo e a Beth desenvolveram um livro você vai fabricar produtos com as coisas que você tem na despensa da sua casa. Muito legal, né? Tem uma porção de coisinhas aqui, né? Creme para frieiras, creme para evitar rachaduras dos pés,
talco antisséptico, banho de descanso, as receitas estão tudo aqui, com coisas que você tem na despensa da sua casa, né? Creme para mão, para estria, e tem uma porção de coisa aqui, para flacidez e por aí vai, tá? Então pede o livrinho lá para enriquecer aí a sua experiência. Bom, o tema de hoje fala em negar-se a si mesmo. O que a gente aprende na vida, e principalmente nas ciências humanas, sobretudo na psicologia, né, é que é preciso resgatar a autoestima. Pessoa que não tem autoestima é uma pessoa doente. Aí vem Jesus e fala assim, negativo, você vai negar-se a si mesmo, o seu eu não tem valor nenhum, né? Aí até o reverendo Nepomuceno está dizendo, tem que matar a velha criatura. O pastor José fala que o evangelho exige desafios de quem o abraça. Isso não torna o crente um sujeito doentio? Daqui a pouco a gente vai discutir as questões práticas do dia a dia e os conflitos que ela vai gerar. Eu quero que vocês me expliquem como é que o sujeito vai ter a paz que excede a todo entendimento, como é que aquela promessa de Jesus aos cansados e oprimidos vai se concretizar se ele tiver o tempo todo brigando contra ele mesmo, contra a natureza dele e contra todo mundo, para agradar a Deus. É mais fácil virar monge, mas aí eu sei que Jesus não quer que a gente vire monge. Então como é que faz? No próximo bloco a gente discute isso. Programa Vejam Só, que agradece o carinho da sua audiência e também o fato de você ter mandado a sua fotografia para cá. Agora é a hora de a gente conferir o povo que assiste ao Vejam Só, né? Vejam Só quem assiste ao Vejam Só, que vai ter prêmio no fim do ano. Se você ainda não fez a sua foto, faça e poste lá no facebook.com/programa Vejam Só. Não esqueça de identificar todo mundo que está na foto e também o lugar onde você mora para você concorrer, tá bom? A primeira foto de hoje vem de Sumaré, cidade do interior de São Paulo, tá? Essa jovem bonita aí, a Elisane, que é a nossa telespectadora. Valeu, Elisane, Deus abençoe. A segunda foto é internacional, vem de Portugal, lá de Lagos, o Jeanderson Jean, que assiste pelo canal europeu, né? Assiste ao Vejam Só pelo canal europeu. Obrigado, viu, Jeanderson? E um ósculo santo de Portugal. De Mogi das Cruzes, município aqui perto de São Paulo, a Lucimar Oliveira, né? Aí, Lucimar, Deus abençoe você, viu? De Santo André, também na Grande São Paulo, o pastor Marcel, né? Pensei que Marcel era o nome só do meu cunhado, mas não é pastor Marcel, tá aí, ó. Valeu, pastor, Deus abençoe você, viu? E de Feira de Santana, lá na Bahia, Samara Almondes e a Liz Vitória. Olha só, Liz Vitória, né? É a nenenzinha que está no colo da Samara. Ósculo santo para vocês aí de Feira de Santana. E a última foto é de Suzano, na Grande São Paulo, o Sérgio. Sérgio de Suzano, Deus te abençoe, viu? Obrigado por participar e assistir ao programa. Muito bem. Hoje a gente está discutindo a questão do renunciar a si mesmo, né? E tomar a sua cruz. Pastor Josué, dá ou dê, né, exemplos concretos de como isso é posto em prática no dia a dia do cristão. Acho que tudo começa com... Acho que o ponto mais difícil é a gente conseguir entender quem é o Senhor da nossa vida. Por quê? Porque quando a gente fala de senhorio da vida e a gente consegue trazer para esse senhorio o prazer de servi-lo, primeiro que todos os nossos anseios, eles vão estar centrados em agradar o Senhor da nossa vida. Paulo, ele vai expor-nos de uma maneira que ele vai dizer que a gente nunca vai poder ser livre. Ele diz que nós vamos ser sempre escravos. Nós vamos ter que escolher de quem que nós queremos. Do pecado que vai gerar a morte, ou sermos escravos, né, da graça, ser escravos. Então, eu acho que
as minhas vontades, quando eu tenho uma luta muito intensa com as minhas vontades, é porque o senhorio da minha vida ainda não é totalmente o Senhor Jesus Cristo. Então, a enquete pergunta, é fácil, difícil ou extremamente difícil? Depende do nível espiritual que eu tô chegando. Porque quando eu consigo entender que a minha vontade ela tem que estar totalmente condicionada, porque eu tenho um Senhor e eu tenho que agradar esse Senhor. Quando eu consigo entender isso e consigo fazer com que a vontade do meu Senhor ela seja soberana sobre a minha vida, já as minhas vontades não vão ser dominado. Paulo diz, o homem espiritual, ele não vai ser direcionado pela carne. Então, quando ele não é direcionado pela carne, quando a carne não tem uma ascendência muito grande sobre ele, uma coisa é, às vezes, você ter como que eu poderia dizer, momentos que a carne quer se projetar, mas o senhorio que eu tenho sobre a minha vida, ele faz com que a minha decisão ela já seja condicionada a agradar o meu Senhor. Então, na rua, em casa, o grande desafio, eu sempre falo para as pessoas assim, que o bom mentiroso é aquele que consegue mentir para ele mesmo. Pessoa que consegue enganar a si mesmo, e às vezes as pessoas elas se enganam a si mesmo, porque elas acham que elas estão num padrão de vida, elas acham que elas são um padrão de vida, mas, por exemplo, não tem um domínio próprio. Não teve um domínio próprio, é um sinal de que você não é tão espiritual quanto você imagina que seja. Bom, e nós ouvimos o pastor Josuel, né? Agora a gente vai ouvir o reverendo Maurício. Dê exemplos concretos aí do que significa, do que o senhor chama de renunciar a si mesmo. Tomar a cruz. Sim. Pastor, você vai ter que me permitir, antes de dar os exemplos concretos, fazer à vontade. Dar um contorno para a gente entender isso. Mas antes, preciso mandar um beijo carinhoso para Ana Beatriz, minha filha. Ela está internada desde terça-feira, era para eu estar com ela lá. Papai não pôde estar aí, filha, mas te ama, eu sei que você vai assistir, está assistindo no programa. Beijo para você e para a mamãe, aí no hospital. Já já a gente está junto. Vamos lá. Vai que chama sua filha? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Vai dar tudo certo, Ana Beatriz, tá? Vai. Deus está no controle. Para você. Deus está no controle. Dela? 13 anos. 13 aninhos. Ai, que linda. Vamos lá. Eu disse na fala inicial o problema da idolatria do ego. Quando Deus criou o homem para ter todas as suas vontades, todas as suas faculdades, todas as suas decisões, todas as suas escolhas, incluindo as coisas que lhe dariam prazer, todas elas seriam mediadas pelo próprio Deus, pelo entendimento dele do mundo ao seu redor a partir de Deus. Ele veria a árvore e ele entenderia que aquela árvore veio de Deus, ele teria o prazer no fruto de qualquer árvore, a partir do fato de que Deus havia lhe dado aquela possibilidade. Na prova do homem, quando Eva come do fruto, primeira vez que ela é tentada, ela responde assim à serpente: olha, dessa árvore aí que você está me oferecendo, Deus disse para eu não comer. Veja como a decisão dela, a escolha dela estava centrada em Deus. Na segunda vez, que a serpente diz: olha, a árvore, Deus está enganando vocês, Deus não quer que vocês saibam o que Ele sabe. Você vai perceber lá em Gênesis 3, depois pode ler, que diz assim: vendo a mulher que a árvore era agradável, desejável, ela deixa de mediar a realidade da árvore pelo conhecimento de Deus e ela faz uma relação pessoal. Quando ela toma o fruto, isso foi o que mudou no coração dela.
ela não mais tem referência em Deus, mas agora é uma ego-referência. Ela passa a ser alguém que idolatra a si mesmo. Então, uma substituição. Então, para mim, o pecado causa esse grande mal. A substituição de Deus como Senhor da vida do homem. E o Senhor da vida do homem passa a ser Ele próprio. Não é, pastor Josué? Ele passa a fazer escolhas baseadas em si mesmo, nos seus interesses. Bom, enfim, encurtando a nossa digressão aqui. A lei de Deus, que é dada para corrigir este problema, resumida por Jesus, diz: amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo. Então veja que a própria lei de Deus, em resumo, ela vem corrigir esta egolatria. Então a ideia de toda a Escritura é que eu aprenda a não pôr a mim mesmo como o amor supremo da minha vida. A Deus, principalmente, e ao próximo como demonstração do meu amor a Deus. Bom, vamos lá agora para as questões práticas. Como é, então, que eu vou negar? O que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é não agir prioritariamente em busca dos seus próprios interesses. Vamos falar de uma questão: o irmão cometeu um grave pecado contra mim. O irmão, por exemplo, eu emprestei um dinheiro e ele não me pagou. Lógico, eu vou cobrar, vou dizer para o irmão que eu precisava, que eu preciso do dinheiro, mas ele não me pagou. Não pode pagar. Eu tenho a opção de ir na justiça. Eu tenho o direito de ir na justiça. Na decisão de negar-se a si mesmo, eu posso escolher, neste momento, de repente é preciso ir na justiça, não estou dizendo que não, mas o que a Bíblia diz? Para eu tentar entender a situação do outro, e em lugar de agir apenas pensando no meu direito, nos meus interesses, antes de tomar a decisão dos meus interesses, pensar na possibilidade talvez de perdoar uma dívida. Seria na prática um negar-se a si mesmo, às vezes com muito custo, às vezes tendo que pagar o preço por isso. Vem a ideia, na minha opinião, de carregar a cruz, que tem a ver com o preço que a gente vai pagando de dizer não para si mesmo. O contexto de Jesus e dos discípulos, quando Pedro, o contexto dessa, lá pelo menos em Mateus, em Marcos e também em Lucas, os 3 evangelistas falam disso. O contexto é que Jesus anuncia que vai morrer, que vai ser entregue na mão das autoridades, e Pedro fala: não, Senhor, não vai acontecer isto. E Jesus fala assim: você não está cogitando as coisas de Deus, você está cogitando as coisas do homem. O seu padrão não funciona a partir de Deus, funciona a partir do homem. Pedro, se você quer vir após mim, você tem que negar os seus interesses. Porque era interesse de Pedro, digamos, entendendo assim, que Jesus não morresse, mas que assumisse o reino. Mais para frente, eles estão interessados em quem é que vai ficar do lado de Jesus. Então, de forma prática, assim, para você que está, talvez, diante de decisões, diante de situações da sua vida, em que você tem que dizer não para si mesmo, em geral, nós vamos dizer não para nós mesmos, na prática, e numa relação com o próximo. Em geral. Mas também tem muita coisa que é em relação a Deus. Só vou completar dizendo isso. Às vezes, você busca só os seus interesses, até quando você busca Deus. Eu quero ir para a igreja, porque o pastor hoje vai fazer a oração tal, e eu estou precisando dessa bênção. Às vezes não é por Deus, é por você. Então, acho que na prática, um exemplo prático, ou exemplos, coisas que vão nessa direção, mortificar a carne, negar-se a si mesmo, seguir este padrão. Eu escolho a partir de Deus, do que Deus se agrada. Bom, agora é hora de vocês me responderem as inquirições do bloco anterior. Tanto o pastor Josué como o reverendo Nepomuceno foram na contramão do que eu aprendo.
Porque lá o que eu aprendo é, você tem que gostar de você. Quem gosta de mim sou eu. Autoestima. Ninguém com autoestima baixa é considerado saudável. Agora, quem gosta de si mesmo não está afim de se negar a si mesmo, fazer o que o pastor acabou de falar. Pastor Josué, eu vou perdoar o cara que me tomou dinheiro na mão grande, safado, disse que ia pagar, não pagou, e eu estou vendo que ele está numa boa lá. E aí eu sei que o senhor, como bom pentecostal, vai falar assim, não, você é obrigado a perdoar. E se ele tiver fome, você tem que dar a ele de comer, porque está escrito na Bíblia, não é assim? E aí, o que eu faço com a minha frustração? Engulo? O prazer de você conseguir achar o prazer em servir a Deus, Jesus ensinou o que para os discípulos? Os romanos podiam fazer a pessoa andar 1 milha carregando o seu fardo. Jesus falou o seguinte, quando o romano pedir para você andar 1 milha, você vai andar 1 milha. Quando chegar lá naquela milha que o romano falar assim, agora você pode voltar para casa, você vai falar, não, agora eu vou andar mais 1. Se a pessoa, se o teu inimigo tiver com fome, você vai lá e você dá pão para ele. Se ele tiver sede, você dá água para ele. Por quê? E aí Jesus fala, fazendo isso você vai acender brasas na cabeça. O reverendo Nepomuceno falou uma coisa no bloco anterior, na fala dele anterior. Ele falou que o grande problema da Eva lá é que a Eva, ela tira toda a visão do que Deus havia ensinado para ela e ela passou a servir a ela mesma. E esse é o engano que a nossa carne vai nos levar. Por quê? Porque a carne ela vai começar a nos ensinar de que agora nós vamos governar. Só que quando nós começamos a achar que estamos nos governando, rapidamente nós perdemos o governo da nossa vida. Porque a carne ela vai aflorar, e aí as minhas decisões não são nem mais as que eu quero tomar. Eu perco a minha própria vontade. O meu instinto, a minha carnalidade, ela vai subir de uma maneira tão grande, que foi o que Paulo falou, agora você vai ser escravo do pecado. Às vezes você vê uma pessoa que era crente, um crente fervoroso, servia de exemplo na igreja, todo mundo achava, de repente ele, como Pedro vai usar um termo bastante pesado, ele diz assim, é a porca que voltou para a lama, é o cão que voltou para o vômito. Por quê? Porque ele achou em nenhum momento que ele ia conseguir dominar. Eu estou no comando, eu sou o centro, e rapidamente ele perdeu esse centro, ele perdeu o domínio sobre ele. A gente vê na sociedade hoje, a sociedade ela apregoa uma liberdade máxima, você é livre de tudo, em tudo você é livre, você pode fazer o que você quiser. A sociedade tenta nos ensinar todo mundo isso, só que todo mundo que parte para esse caminho, ele se torna escravo. Então ele começa lá, beber porque ele é livre, bebe o dia que quer, porque ele é livre, ninguém domina ele não tem que prestar conta a ninguém, mas daqui a pouco ele não consegue ficar sem beber. Porque quando ele começou a beber, ele bebeu porque ele se dominava, ele fazia a vontade dele. E depois que ele se torna um escravo, ele não consegue parar porque ele não tem mais vontade. As pessoas estão se matando nas drogas, e por que então tanta gente está se matando? Em nome de uma liberdade. E essa liberdade, ela é mentirosa. Por quê? A alegria, o ponto culminante da pessoa, o reverendo falou sobre a questão do dinheiro. Você quer ver uma coisa? Você fica todo bravo com o irmão lá que pegou um dinheiro emprestado e não te devolveu. Se brincar, você quer dar uns tapeios lá no pé da orelha dele. Só que, se tem um ladrão na sua vila e ele pega você com revólver e assalta você, na semana que vem você não está querendo ir lá puxar os cabelos dele. Por quê? Porque ele te expôs um perigo, que aquele perigo faz você não esquecer, mas faz você não ter nenhum tipo de atitude.
Então nós também temos muitas atitudes, as atitudes que nós tomamos com quem é mais fraco do que nós. Com quem não demonstra nenhum tipo de perigo para nós. Porque a partir do momento em que nós nos vermos em perigo, nós aprendemos a deixar para lá, a não fazer, a não falar. Mas desse jeito que o senhor está falando, aliás, vocês dois, se eu puser em prática, do jeito que vocês estão falando, o negar-se a si mesmo e o tomar a cruz, na prática eu vou virar um bobão. Todo mundo vai me explorar. Não é? O cara bate no meu carro, fala, não vou pagar. Não vou pagar, você não vai fazer nada comigo mesmo, porque você é obrigado a doar. 70 vezes 7, diga-se de passagem. Né? Tem uma versão que fala 77 vezes. Tem gente que está brigando com a sociedade bíblica. Mas qual a diferença, irmão? Se você tiver que perdoar 77 vezes ou 70 vezes 7 por dia, tanto faz. Verdade. Mas, pastor, é assim, pecado não é apenas um ato ocasional. Pecado é uma estrutura. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O pastor Heber falou assim, olha, a psicologia ensina de outro jeito, a antropologia, que nós devemos... Bom, existe programa de TV que o cidadão está lá para vencer o outro. E se ele for bonzinho, ele é desclassificado porque ele foi bonzinho. Não vou citar o nome, mas a ideia é de que você tem que ser um cara feroz para você ganhar na sociedade. Essa é a estrutura que domina o pensamento humano. Essa estrutura é a herança daquele dia em que Eva mudou a sua plataforma de pensamento. Então, assim, cristão, você que creu em Cristo, o que Cristo está nos dizendo é que nós não vivemos mais segundo essa estrutura. Separei aqui o texto que vocês conhecem bem. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele vai dizer assim, isso antes de dizer isso, ele diz assim, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Logo em seguida, Romanos 12, vai dizer, ninguém não pense de si mesmo, nenhum dentre vós, pense de si mesmo além do que convém. Veja, a necessidade de uma mudança na nossa forma de pensar. Bíblico. Pode ser difícil? Para algumas coisas, extremamente difícil. Para mim, em uma área, para o irmão, em outra. Eu poderia perdoar uma dívida facilmente, o outro irmão talvez não. Mas eu poderia ter dificuldade numa questão mais emocional. Mas cada um de nós, numa luta diferente, temos que ter como missão lutar contra esse pecado, como disse o pastor Josué, que nos escraviza muitas vezes. Então, você não vai ser bobão. Talvez para o mundo, mas não importa. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu jeito de viver. Então, a ideia é que o cristão suporte as aflições das suas decisões, tornar a sua vida cristocêntrica, negar-se a si mesmo, pagar o preço por isso, tomar a cruz. Isso é seguir Jesus. Eu disse que isso, na verdade, são aspectos de uma mesma atitude. Ser cristão é fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, só para encerrar esse momento, quando Paulo diz essas coisas no capítulo 12, incrivelmente, incrível não, né? É por obra do Senhor, é a mente do Senhor trabalhando para nós. Lá no versículo de número 18, por exemplo, ou no 17, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele vai mais, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é uma mudança estrutural no modo da gente viver. Então, para mim, negar-se a si mesmo é ter consciência de que temos um compromisso de vida diferente, num reino que funciona diferente, para uma verdade que funciona diferente, de todas essas estruturas. Agora, a psicologia pode ser cristã.
Então, em alguns momentos, a própria psicologia, ela vai ter aquilo que a gente chama de momentos de verdade. Ela vai ensinar que você não pode ser egoísta. Quando ela diz isso, ela está indo no caminho certo. Mas como ela ainda sofre dos problemas estruturais da queda, tem muitas vezes que ela vai no caminho bem tortuoso. Bom, o pastor Josué, o senhor, além de pastor, ministro da igreja, o senhor trabalha numa área extremamente sensível. O senhor lida com pessoas que erram, que burlam a lei, que são transgressoras, e quando são flagradas ficam com raiva do sujeito que fez o flagrante, que é o fiscal. Como é que o senhor consegue negar-se a si mesmo e tomar a cruz sem... Eu jamais poderia estar no seu papel. Eu não poderia. Eu não resistiria 2 horas de trabalho. Porque, sabe o sujeito... Tem um episódio do Bob Esponja. Como é que chama aquele episódio? Que o Bob Esponja, a professora dele nomeia ele o monitor da classe. Aí ele resolve consertar o mundo. Ele resolve... Sou eu. Me identifiquei na hora. Sabe, você tem autoridade? Eu vou arrumar tudo que está errado. Eu tenho autoridade. Verdade. E aí, como é que o senhor faz? Eu acho que, primeiro, né? Ninguém me odeia. Me odeia eu como pessoa. A pessoa odeia minha mão. Então, a gente até conversa entre nós Eu assim. vou voltar ao senhor, mas eu te amo em Cristo. O dia que o cidadão lá xinga a senhora minha madre, ele está xingando a mãe da função. Por quê? Ele não me odeia, ele não sabe quem sou eu. Eu apenas represento um braço do Estado que precisa ser feito, a pessoa, se ela me encontrar na rua sem eu estar fardado, sem eu estar caracterizado como um agente do Estado, tenho certeza que ela não vai ser grosseira comigo. Então, o primeiro ponto que eu ponho na minha vida é que ela não odeia a mim. Como às vezes eu falo para as pessoas, né? Às vezes você está lá, infelizmente o cara estaciona embaixo de uma placa, você está autuando ele chega bravo, eu falo, olha senhor, tenha certeza de uma coisa, eu não acordei hoje, quando eu acordei a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou multar aquele carro. E as pessoas, a maioria pelo menos, elas passam a entender que a partir do momento que cometeram um erro, estão sendo punidas por aquele erro, mas também tem uma grande parte da sociedade que acha, que aí é o problema, ela acha que o mundo gira a favor dela. O mundo vai girar para o lado que ela for. O que tem parar em fila dupla? Então, o que tem? É só um momento. Então, e quantas pessoas ela prejudicou naquela parada de fila dupla? Verdade. Às vezes você pega um camarada lá que está num lugar proibido lá, ele fala, mas eu preciso trabalhar sim, mas a sociedade precisa passar. Então, independente, e aí é que está esse desejo de que eu preciso resolver o meu problema. O senhor nunca usou a sua autoridade para... Não, eu tenho autoridade, vou resolver esse negócio. Não. O senhor negocia assim mesmo. Não, Sim, não. Posso usar o exemplo do pastor? O pastor está nos oferecendo assim, um exemplo prático e vivo. Ele, como um cristão que vive sob princípios, talvez ele na hora ele nem esteja pensando, vou me negar a mim mesmo, mas ele naturalmente, ele cria mentalmente um processo de dizer assim, não, esse cidadão acordou mal, ele não está pensando em mim, talvez até esteja pensando, se souber onde você mora, talvez vá atrás. Vai lá. Talvez ele realmente acabe te odiando por causa da sua função. Mas a sua atitude é a atitude de negar-se a si mesmo. Porque o irmão, salvo em Cristo, tem a mente transformada. E um crente mais maduro ainda, um pastor consagrado, mais ainda, porque já tem princípios bem estabelecidos. Então já mortificou tanto a carne, que talvez um crente mais novo na sua mesma função, o pastor Heber disse que se fosse ele, não daria. Mas um crente mais novo na sua função, talvez não aguentasse a pressão.
Não, eu ia querer chegar e você sabe com quem você está falando. É, eu só achei, entendeu? eu vou lhe multar, tomar tua carta, eu vou guinchar teu carro. Então, assim, Você está errado e eu estou certo, e eu sou autoridade e acabou. Mas aí o pastor Heber estaria errado. Eu sei. Por isso que Ele está falando assim, lógico, ele está falando assim, Porque ele é hipoteticamente. apresentador de programa. Mas assim, o irmão está fazendo... E não precisa a gente sentar e parar... lembrei da palavra de Jesus. Já é algo que está se solidificando, que está comprovando que, de fato, seu coração tem um amor maior. Uma vez até eu tive uma experiência perto de uma região de hospital. E é terrível você trabalhar numa hospital, porque você precisa, se o local lá exige fiscalização, mas você sabe que quem foi lá, não foi lá porque não tem o que fazer e foi lá no hospital, lá encheu as paciências. E eu lidei com uma situação com um casal que o filho deles estava internado. E eles, naquele desespero, chegaram no Afam, deixaram o carro no local proibido e foram fazer o que qualquer pai faria, né? Foram lá dar atenção, fazer tudo que era preciso. E eu acabei chegando lá, deu um tempo ainda para ver se chegava, não chegou, autuei. Esperei mais um tempo, eles chegaram. Quando a esposa viu o carro autuado, ela veio para cima de mim de uma maneira tão feroz, querendo me agredir fisicamente e tal. E eu falei para o esposo dela, falei, olha, eu estou aqui esperando para que você chegue, tire o seu carro, vá embora e eu não precise chamar o guincho, porque a sua dor vai ser muito maior. E a mulher, o marido, felizmente o marido era mais calmo, mas a mulher... E aí, quando eu consegui apaziguar, estava perto de um ponto de táxi, os taxistas foram lá falar comigo, falaram, olha, vamos na delegacia, nós somos sua testemunha, essa mulher te desacatou, fez não sei o que, tal. Não é que eu sou, mas eu sinto, eu sei qual é a dor que aquela mulher estava passando. O irmão é isso mesmo. Eu sei que, poxa vida, além de ter um filho que está internado, de todos os que trazem, ela não conseguiu entender que mesmo assim ela não tem o direito de parar o carro num local proibido, e por isso ela foi tão agressiva comigo. Mas, e aí eu vou dizer, como Estevão falou, quando ele estava sendo apedrejado. Pai, não lhes impute esse pecado. Eu acho que, e aí vai o princípio básico que eu falei logo no começo. Eu tenho que agradar o meu Senhor. Amém. E nós temos que terminar o bloco. Vamos para o intervalo. Já a gente volta com o terceiro e derradeiro bloco do Veja o Sol. Este é o programa Veja Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Por falar em audiência, quero agradecer ao povo que está acompanhando aí as matérias que a gente publica no meu blog, né? O ebercocarelli.blogspot.com.br, Parla Eber. Lá tem mensagens minhas em áudio, artigos e também tem alguns vídeos, poucos, curtinhos, 5 minutos, que a gente precisa voltar a fazer. O João só me enrola que a gente não faz, né? Mas semana que vem nós temos que recomeçar a fazer, viu? Agora, tem a última mensagem que eu postei, é o Será que eu sirvo, né? Que tem como um dos textos onde eu me baseio, é justamente Romanos 12, no trecho, né? Que o reverendo Nepomuceno leu no bloco anterior, tá? Clica lá, ouve e depois você me conta o que você achou. O Walter Cardoso, que mora em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, diz assim: negar-se a si mesmo e tomar a própria cruz faz-me recordar um amigo que escreveu o seguinte poema:
A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Carlos Drummond de Andrade. É legal. Tá bom de amigo ainda. Ele tá. É muito bom de amigo. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. O Oscar Bulcão Neto, de Itaperoá, lá na Bahia, diz: essa verdade nos visualiza a um convite muito especial feito por Jesus, que é deixar nossa vaidade de lado e levar o Evangelho a todas as nações, ensinando a todas as criaturas a palavra de Deus. Quando nos decidimos a essa tarefa, somos classificados de loucos, doentes, idiotas, preguiçosos e até de ladrões. Ô, glória! Esse é pentecostal. Esse é. Jairo Alves mora no Mato Grosso do Sul, em Mundo Novo. É necessário seguirmos a Jesus como convém a um dedicado discípulo. Tomar a cruz é uma escolha pessoal e também uma condição para o discípulo de Jesus. Que tipo de cruz estamos tomando no dia a dia para sermos reconhecidos como discípulos? A cruz deve ser tomada todos os dias, durante todo o dia. A obediência à palavra de Deus é uma forma eloquente que possui o discípulo para negar-se a si mesmo. André Vincent, de Alfenas, nas Minas Gerais. Jesus nos chama para uma missão essa de amar como Ele nos amou. Por isso, a boa vontade, a dedicação, a persistência, o despojamento das nossas ambiguidades são condições das quais o discípulo deverá tomar frente para resistir ao desânimo. Nossa cruz tem seu peso, mas Jesus a carregou primeiro, nos deixou uma esperança. Ela não nos leva à morte, mas à vida, uma vida em abundância. Pastor José Patrício de Lima, lá de Caruaru, significa renúncia, renunciar ao nosso ego, à nossa carne, o egoísmo. Vivemos sempre nessa luta. Queremos sol, praia, água de coco. Queremos sol, praia e água de coco. Só. Mas compromisso com Deus, com a Bíblia e com a igreja, isso é difícil. É a luta de Paulo em Romanos capítulo 7. Quero fazer o bem, mas o mal que não quero, esse pratico. Eita luta! Ai, ai, ai. O Enéas Pereira da Silva, de Brejo dos Santos, na Paraíba. Brejo dos Santos? Tem uns nomes no Brasil que vou contar uma história, né? Brejo dos... é melhor do que Brejo das Almas. Que eu... meu bisavô, ele nasceu e foi sepultado em Brejo do Espírito Santo. Tem dó, né? Rapaz, aí doeu mesmo. A população não pode mudar o... Mas melhor um brejo com o Espírito Santo do que um brejo sem ele, né? Ai, ai, ai. A dificuldade de compreender a renúncia exigida por Cristo confunde a grande maioria do povo de Deus. Não se trata de uma renúncia parcial, é total. Mas também não pode ser compreendida em pseudo-literalidade sacrificatória, principalmente no que se diz respeito a bens financeiros. Isto que é hoje a única renúncia exigida. O pecado, esse não faz necessário renunciar, fazendo crescer a idolatria, onde a maior parte delas é um ídolo chamado eu. Mas é aí que está. Jesus já não morreu por nós na cruz? Por que eu tenho que crucificar o meu eu também? A adesão a esse sacrifício de Jesus vai causar mudanças em nós, operadas pelo próprio Espírito. O Espírito vai conduzir nossa mente, vai alterar o sistema. O sistema é egocentral. Quando eu vou a Cristo e creio no sacrifício de Cristo, o novo nascimento altera isto. Só que isso precisa crescer, que é o que a gente vai chamar de um processo de santificação. Isso precisa crescer. O crescimento disso é que, de fato, traz para mim a certeza de que aquela adesão ao sacrifício de Cristo é verdadeira. Então, não é que isso me salva, mas isso claramente mostra que eu sou salvo. No exemplo do pastor Josué. Ele não precisa ficar matutando, hoje eu tenho que dar um gesto de autonegação. Não, ele faz isso naturalmente, porque o coração dele já é transformado. Ele não precisa criar um ambiente
Não precisa criar um sistema, não. Toda vez eu tenho que negar a mim mesmo. Ele vai fazer naturalmente. É uma obra que vai acontecendo. Quando Jesus disse isso lá para Pedro e para os demais discípulos, ele estava mostrando o caminho que eles iam percorrer. E isso veio a acontecer. Tanto é que mais tarde, o próprio Pedro, que tentou defender a sua vida diante da fogueira lá no pátio da casa de Caifás, mais tarde não vai se importar de ser morto, de dar a própria vida. Ele mesmo depois vai dizer assim, ó, obedeçam às autoridades, se ela é o patrão, se ele é bom, até se ele é ruim, por causa da sua consciência para com Deus. Ele até diz, olha, não importa se vocês vão ser perseguidos, tende por motivo de toda alegria, nessas perseguições, elas estão provando a sua fé. Então assim, Cristo morreu, de uma vez por todas, pelos nossos pecados, para nos dar essa nova vida. E quanto mais abundante ela for, mais transformado a gente vai ser. O crente, se ele se apegar a Deus e confiar em Deus, o crescimento dele vai trazer esse amadurecimento. Você quer ver, só para eu não perder o fio da meada, tem uma parábola que eu sempre me encanto com ela. A parábola do rico e de Lázaro. Qual foi o pecado do rico? A Bíblia não diz que ele não guardava a lei. A Bíblia não diz que ele era mau caráter. A Bíblia não diz que ele era corrupto. A Bíblia não diz nada de mal dele. Só diz que ele não cuidou do próximo. Não dá nenhuma outra referência. E por que ele não fez, possivelmente? De que a gente puxa vida, esse cara aqui, ele falava mal do vizinho. Não, a Bíblia não fala nada de que denigra a imagem dele. Tem um problema, ele não cuidou do próximo. A gente fala da lei, mas na lei, Deus falou assim, olha, vocês vão trabalhar 6 anos, no 7º, vocês não vão trabalhar. Não quero que vocês plantem, não quero que vocês colham, não quero que vocês façam nada. E é o seguinte, no 7º ano, o dono da terra, ele ia lá abrir a porta da fazenda dele, no começo do ano, e a porta ficava aberta. Então o cara ia passando na rua, ele estava com fome, ele podia entrar, comer o que ele precisasse comer para matar a fome, e ir embora, e nem falar obrigado para o dono da terra. Por quê? Porque já é Deus dando uma lição para nós. O que você tem não é seu. Aonde você está não é seu. E essa ideia é o que Deus... Um tempo atrás eu estava conversando com o irmão, e aí eu comentei com ele sobre a fome na África. Ele falou, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é problema meu. E né? E é de todos nós. Não, e tem os que falam, mas é porque eles têm... Eles não trabalharam para... não, porque eles são feiticeiros. Já ouvi isso. E os que estão passando fome aqui no Brasil? Bom, se eles são feiticeiros, tudo bem. Se eles são feiticeiros, então os missionários falharam em não levar a fé libertadora. A igreja, né? Não só os missionários. A igreja, evidentemente. Né? Enfim. Pastor Heber, eu preciso usar... Eu dei um exemplo, falei sobre a questão da dívida, né? Perdoar a dívida. Mas eu quero lembrar também, você que está devendo para alguém, o outro lado da moeda. Pode o cristão... Aconteceu, ele está devendo, ele não conseguiu pagar. Eu já ouvi aquela brincadeira, alguém dizendo assim, olha, agora que eu estou devendo, eu não tenho problema nenhum, porque quando alguém devia para mim, eu tinha um problema. Agora que eu estou devendo, quem tem problema é o outro. Não. Mortificar a carne, ou negar-se a si mesmo nesse outro lado da moeda, é você saber que alguém precisa disso. É você se esforçar, ou no mínimo você falar assim, eu não posso pagar, você se apresentar. É você pagar o preço por qualquer condição, para ser honesto, para ser transparente. Você não pode falar assim, ele não vai me cobrar, eu não vou pagar. Você voluntariamente tem que se comprometer. A gente não pode só usar exemplos de um lado da cerca.
todas as circunstâncias podem nos dar oportunidades para nós ouvirmos a voz de Jesus e pagarmos o preço. Então não quero que ninguém depois diga, o pastor Maurício diz que tem um lado do perdão. Não, tem um lado de pagar. E se possível, você prejudicou, tentar restituir com algum ganho para o outro, se possível. Até porque, né, nessa questão aí, reverendo, o devedor, ele também deve entender que há um justo juiz. Sim. Não, eu tô devendo, o irmão lá, tudo bem, Problema o irmão, dele. O irmão perdoou até, o irmão esqueceu, o irmão não cobrou, o irmão não foi atrás, mas tem um justo juiz. Então, e esse justo juiz está olhando lá, não, peraí, mas você está sendo... egocêntrico. Você está sendo canalha, então deixa comigo, que eu te cato ali na virada. Eu gosto dos pentecostais por causa disso. Luiz Carlos, lá na Praia Grande, São Paulo. Negar-se a si mesmo e tomar a própria cruz significa mortificar a carne e andar em espírito. Mortificando a carne, não se dá mais oportunidade para pecar, pois as obras da carne são pecado, com Gálatas 5, 19 a 21. O Senhor Jesus foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Isso simbolicamente pode ser compreendido através do testemunho de uma pessoa que andava conforme a vontade da carne, mas após morrer para a carne, ressuscitou juntamente com Cristo no Espírito, que mediante a fé alcançou a graça do Senhor Jesus. Cristo passa a viver nessa pessoa através do Espírito Santo, onde essa pessoa passa a praticar as obras do Espírito que conduz para a vida eterna. Negar-se a si mesmo é morrer na carne. Note que é semelhante ao trigo que, quando plantado, precisa morrer para nascer. Então, mas aí que está. Quem é que faz esse trabalho de matar a carne ou de mortificar a carne? Sou eu ou é o Espírito Santo? É o Espírito na medida de que você deixa ele agir na sua vida. O que significa deixar o Espírito agir? Você é carnalzão. O Espírito começar a dar... Opa, isso aí não está correto. Quando eu recebo do Espírito de Deus um alerta de que aquilo ali não está certo, qual é a decisão que eu vou tomar? Eu posso tomar a minha. Não está certo, mas não estou nem aí. Eu tenho o meu direito. Eu vou fazer o que eu quero. E eu tenho a opção de ouvir, de ser alertado e dizer, realmente eu tenho que mudar nisso aqui. Então, eu acho que o Espírito, ele vai tomando conta da pessoa. Então, mas é que esse negócio de tomando conta da pessoa é que eu queria entender melhor. O Espírito Santo toma conta falando, tá errado, tá errado, tá errado, ou ele transforma a pessoa? Não, ele vai falando. É só falar? Porque, lógico, porque... é fácil. Mas é fácil mesmo, porque se fosse simplesmente ele, entre aspas, me possuir e me transformar, no mal que está hoje por culpa dele, então. Por que ele não toma conta do mundo todo, não se aposta do mundo todo e traz a paz e tudo para cá? Não, ele... Está aí a grande diferença do homem para o animal. É porque o animal ele não tem opção. Mas, tá. E o homem tem. A partir do momento que ele foi despertado, ele pode agora decidir, vou fazer ou não vou fazer. Reverendo Nepomuceno, o homem pode abandonar o pecado se ele quiser? Vamos lá. Nós vamos cair no debate de sempre, né? De sempre, ué. Vamos lá. Desde Agostinho. O homem, a Bíblia diz que é Deus quem opera em vós tanto querer quanto realizar. Então, quando Paulo disse isso lá aos Filipenses, ele estava no contexto de dizer, desenho a salvação. Com uma outra linguagem, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, sabe aquele processo de ter Deus como centro de tudo? Desenvolver isso. Mas para isso acontecer, é Deus que opera em vós tanto querer quanto realizar. Entretanto, ele depois vai falar, olha, mas vocês têm que se tornar irrepreensíveis, sinceros. Então a gente crê que é um processo que a gente diz de duas energias. O Espírito trabalhando e a vontade do homem trabalhando. Mas como é que a vontade trabalha se ela era inclinada ao pecado? A mudança, lembra que eu disse, aquele seletor, não é mais, como o irmão disse, não é mais só egocentrado. Agora ele tem uma nova natureza, habilitada a fazer
cumprir com a vontade de Deus. Então agora fica aquela luta entre a velha natureza e a nova natureza. Então é o Espírito trabalhando a minha vontade, incentivando a minha vontade pela palavra, mas não só isso, também inclinando a minha vontade, muitas vezes, para ouvir. Lembra o caso de Lídia? Quem desperta Lídia é o Espírito. Lógico que é Deus agindo através da nossa vontade, o que torna a nossa vontade nossa, para que ninguém diga que nós viramos robôs. Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa, falei, olha, tal coisa assim, assim, assim não é certo. Aí ela virou para mim assim e falou assim, olha, o Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu falei para ele, convence, mas não converte. Você pode ser convencido de uma coisa, mas você não vai ser convertido daquela coisa. O senhor quer dizer que é ele que tem que se converter? A conversão, ele vai ser convencido, mas o converter é exclusivamente dele. Tá. Ana Carolina, que mora em Presidente Prudente, Ana Carolina, sobrinho da Silva Ricoboni. Quando Jesus Cristo nos aceita, ele o faz do jeito que nós somos, conversão, redenção. Mas não é para nós continuarmos daquele jeito em que nos rendemos a ele. Dia a dia ele nos transforma, é a santificação. Quando a Trindade bendita vem habitar em nós, instala-se o conflito, Espírito Santo versus eu. Cada vez que eu nego a minha vontade, que está oposta à de Deus, eu tomo a minha cruz, vontade de Deus para a minha vida, e dou um passo à frente. Quando não consigo submeter a minha vontade à de Deus, me frustro e fico estacionado e não consigo seguir a Jesus. Então, aí que está. Eu concordo com a Ana Carolina. Quando eu não consigo submeter a vontade de Deus, não é que eu não quero, mas se eu não consigo, e aí? Não é Deus que tem que me transformar? A nossa repórter fez a pergunta do tema de hoje, deve ter sido lá no Reduto dos Crentes, né? Não sei. Vamos ver. Na prática, o que significa negar-se a si mesmo e tomar a própria cruz? Bom, negar a si mesmo é você matar sua carne, né? Morrer mesmo e viver para Cristo. Eu creio que é a gente renunciar a muitas coisas, né? A gente se separar. É renunciar aos seus desejos próprios, aquilo que agrada a carne, renunciando aquilo que não agrada a Deus. Negar-se a si mesmo, eu creio que seja assim. Às vezes o nosso corpo tem vontade de fazer uma coisa, mas a gente sabe que aquilo vai prejudicar a nós mesmos, primeiramente, ao nosso próximo. A gente fazer escolhas que venham a favorecer o próximo e não somente a gente. Infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas só pensam em si próprias, independente se isso vai mandar alguém embora, se vai prejudicar, se vai roubar, se vai faltar. Então, seria isso. Você seguir os passos de Jesus, né? E a questão de tomar sua cruz é tomar os ensinamentos de Jesus. Eu vejo a cruz como os ensinamentos de Jesus. Não uma cruz de sofrimento, mas uma cruz dos ensinamentos do Senhor. Eu entendo que seria rendição, fazer totalmente a vontade de Deus. Jamais fazer a minha vontade em detrimento da vontade do Senhor. Pois é. Aparecido de Oliveira, ele mora em Casa Branca, interior de São Paulo. A paz do Senhor, irmão Éber, o texto de Lucas é mera cópia do texto de Mateus 16, 23, credenciado por Jesus em João 14, 26. Não se trata de condição para a salvação, que se efetua com apenas crer em Jesus. Negar-se a si mesmo é renunciar a toda sorte de realização na terra, social, profissional, política, conjugal, etc., e colocar-se inteiramente à disposição do Senhor. Uau! Tomar a cruz é aceitar as tribulações e as aflições. João 16, 33. Sem queixa ou murmuração, como exercício de aperfeiçoamento no discipulado e ainda agradecer ao Pai pelo privilégio. São ambos votos do indivíduo, já salvo para seguir Jesus e tornar-se perfeito. Voto esse que nenhum cristão conseguiu cumprir até os dias de hoje, nem mesmo os apóstolos. O Aparecido tem uma visão bem radical, né? Negar-se a si mesmo é renunciar a toda sorte de realização na terra, seja social, profissional, política, conjugal e tal.
Eu entendo que leva o... É Aparecido, né? Aparecido? O nome do irmão que mandou? Acho que é Aparecido. Entendo que leva a pensar assim, mas eu já não vou nesse caminho. Irmão que está tentando e está buscando negar-se a si mesmo, quer obedecer a Cristo. A ideia não é viver triste. A ideia não é, puxa, eu não posso estudar porque eu não posso me realizar. Eu não posso ter um bom emprego porque eu não posso ganhar muito dinheiro. Não, é que essas coisas não controlem a sua vida. Que essas coisas não se tornem Deus para você. Que para ter essas coisas, você machuque o próximo. Ou que para ter essas coisas, você não entenda a sua submissão a Deus. E nem todo mundo tem uma história igual. Algumas vezes, Deus vai pedir de mim coisas que não vai pedir do irmão Weber, que não vai pedir do pastor Josué. Algumas vezes vai me dar coisas que não vai dar para o pastor Weber e não vai dar para o pastor Josué. Assim, e a ideia não é se comparar. A ideia é pegar o que você vive, a realidade que você vive, e entendê-la a partir de Deus e de sua vontade. Então lembra quando Paulo diz assim, andeis no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, a vontade da carne. Não é só por, eu quero viajar, isso é uma vontade da carne? Mas viajar não é uma coisa que desagrada a Deus. Só que para viajar você tem que prejudicar o próximo, aí desagrada. Então você vai abrir mão de uma coisa que você quer, porque aquilo faz com que você não sirva o próximo. Tem que ter equilíbrio, lógico, tem que ter sabedoria. Então, não vou junto com o Aparecido de uma forma tão radical, nenhuma realização. Não, mas é ter prazer e fazer com que as realizações não sejam suas. Você entenda cada realização como uma grande bênção de Deus e oportunidade para você servir melhor. Amém. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer ao pastor Josué, ao reverendo Nepomuceno, por terem estado aqui. O contato dele na página do programa na internet, no vejamsó.com.br, na aba convidados, eles estão à sua disposição. Vamos ver quem ganhou o kit Jô Rezende? Nicolau Rosa, de Santos, no litoral paulista. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos vemos no próximo Vejam Só.